Caros companheiros e companheiras de Ideal Espírita, retornamos em mais uma noite de quarta-feira, por volta desse nosso horário das 20h30, momento em que habitualmente temos a reunião pública de nossa instituição. Estamos nesse momento no período da Páscoa. Páscoa que tem como figura principal, inesquecível de todos nós, que é a presença de Jesus. Jesus que nos veio trazer a boa nova, o Evangelho, e, recapitulando os diversos momentos da sua vida, nós recordamos que justamente nessa altura da Páscoa, aquele momento da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, até um instante doloroso do seu Calvário, alcançando o instante da crucificação, para que dias depois retornasse ao convívio daqueles que deixou, trazendo-nos ao coração a grande mensagem da imortalidade. Imortalidade. É essa a grande mensagem da Páscoa. Vida, vida em abundância, conforme ele nos anunciou. E quando recordamos esse momento, buscando o instante atual em que vivemos, em que somos confrontados com todas essas alterações da nossa vida, e sobretudo com algo que sempre nos sensibiliza em demasia e mesmo nos leva a um determinado sofrimento, porque acompanhamos não apenas a enfermidade, a doença, a pandemia, mas a sua consequência mais desastrosa, que é a morte. No mundo em que vivemos, a morte, do ponto de vista material, do ponto de vista materialista, ela tem um significado com o fim, o adeus, o nunca mais. Ao renascermos neste mundo, a morte, a desencarnação, deixar a carne, como nós espíritas definimos, falamos, temos uma única certeza, ao nascermos, que um dia encontraremos a partida desse mundo. E as alegações em relação a essa questão, elas são variadas. Algumas pessoas dizem, eu sei, não posso negar, mas eu ainda não me sinto em condições. Quase que nos daria para perguntarmos, e quando é que nós nos sentimos em condição de partir desse mundo? Outros
alegam um outro problema. Não se trata da morte. A morte é certa, é um caminho que teremos que passar. A questão é o sofrimento até alcançarmos esse momento da morte. Talvez nesses dias que estamos vivendo não tivéssemos ainda a oportunidade de observar que, além do sofrimento que inúmeras mortes ocorrem pelo mundo afora causam aos próprios, aos seus familiares e amigos, seus corações queridos, mas ela é algo que neste momento, pela condição de enfermidade coletiva do nosso planeta, ela é algo também que nos iguala, porque ela não respeita raça, credo, condição social. Ela está espalhada pelo mundo todo, com uma particularidade, se nós notarmos, é que esse contexto da pandemia está causando um número elevado de mortes num curto período de tempo, e se observarmos pelas notícias, são mortes que não têm velório, não têm celebrações, não têm despedidas. E talvez isso também seja um convite da vida para as nossas reflexões. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, no item que trata da volta do espírito extinta à vida corpórea, à vida espiritual, precisamente na pergunta 149, que tem o subtítulo A Alma Após a Morte, Kardec interrogou aos sábios espíritos: que sucede à alma no instante da morte? Resposta dos espíritos: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Nessa resposta dos benfeitores espirituais, reforça-nos a ideia que, em verdade, nós somos seres espirituais, imortais, dizendo-nos aqui que voltamos ao mundo dos espíritos, mundo esse de onde nós saímos um dia para reencarnarmos. Passamos um período de tempo na vida corpórea e retornamos. Daí podemos dizer, na visão espírita, que morrer é voltar para casa, retornar para a condição de onde saímos. E nesse âmbito também, nós encontramos uma outra pergunta que Kardec fez aos espíritos superiores, precisamente a de número 154, em que Kardec questiona: é dolorosa a separação da alma e do corpo? Ou seja, dói, implica em dor, em sofrimento? E a resposta consoladora dos espíritos amigos: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que alguma vez se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio.
Interessante observarmos nessa resposta que não é dolorosa essa separação da alma do corpo, que durante a vida o ser espiritual sofre muito mais do que precisamente no momento da morte. E dizendo, inclusive, que os sofrimentos que alguma vez se experimentam no instante da morte, na verdade são um gozo para o espírito que vê chegar ao termo do seu exílio. Eu achei muito interessante essa última palavra que os espíritos utilizaram, que é exílio, isolamento, prisão. Quase que numa simbologia de que estes dias que estamos vivendo representam um exílio em nossos lares, para que possamos refletir mais sobre a vida e a morte. Nessa pergunta, Kardec complementa dizendo assim, uma observação dele: na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Observação do codificador. E a nossa visão espírita, nesse contexto de ligação, dessa imortalidade que celebramos na Páscoa, a presença de Jesus, na definição de alguns autores espirituais, chamando do herói do túmulo vazio. Como é que nós vamos compreender essa visão espírita da morte? Ao contrário da visão materialista de que é o fim, o adeus, nunca mais, na visão espírita, a morte, conforme nos esclarece o Livro dos Espíritos, é uma libertação do ser espiritual. Não vai aqui nenhuma observação, claro, de que a vida material, a vida terrena não tem nenhum valor. Não se trata disso. Trata-se de que a vida é o nosso patrimônio, é o nosso bem mais precioso, seja ela como for. Porém, na visão espírita compreendemos que a alma, através das suas múltiplas existências, reencarnações, volta a experiências diversas para que possa cumprir o seu progresso espiritual, a sua evolução. E quando nós observamos essa quantidade imensa de criaturas, quase que nesse processo de desencarnação, de morte coletiva, um pouco espalhado por todo lado, em todo o mundo, nós temos um outro lado, que é o lado consolador e esperançoso. Porque esses nossos irmãos que estão partindo, que estão retornando à vida maior, naturalmente, eles lá têm também, como cada um de nós, no mundo maior, os seus afetos, os seus amores, pais, avós, filhos, amigos, irmãos, que fazem questão de, nesses momentos de desligamento do espírito do corpo físico, de apresentarem-se ali
para os receber com toda a ternura, com um sorriso nos lábios, envolvendo-os nos seus abraços e na sua proteção amorosa. Às vezes imaginamos o que talvez fosse o leito frio, o isolamento, a morte. E no plano espiritual, como se fosse uma pintura de Deus, inúmeros seres mergulham na proximidade da crosta terrestre para poder receber esses seus seres amados, conduzindo a outras paragens no mundo espiritual, dando-lhes a boa nova, dando-lhes a boa notícia de que a vida continua. Uma mensagem que revigora da Páscoa, que é a da imortalidade. Jesus, que com seu exemplo nos mostrou a presença da vida em abundância e o seu intercâmbio com os demais que ficaram. Na alegria e na certeza dessa mensagem da Páscoa, da imortalidade, dessa celebração da vida, é que devemos vibrar por todos aqueles que alcançam esse instante de retorno, como um dia nós alcançaremos também. Vamos orar então, recordando tantas outras noites de quarta-feira, quando em nossa instituição, unidos e reunidos em nome de Jesus, procurávamos elevar o pensamento e o coração aos céus. Doce Jesus, nosso amigo, nossa alegria, nossa paz. Nesta noite, Senhor, em que sentimos-nos envolvidos pelas vibrações da Páscoa que chega, recordando-nos todos aqueles momentos difíceis de incompreensão que a humanidade teve para contigo, conduzindo ao momento doloroso, mas que na grandiosidade do teu amor e da tua misericórdia para com as nossas imperfeições, eis que retorna naquele inesquecível domingo, apresentando-se a Maria de Magdala, a mulher renovada do Evangelho.
que a partir dali levou a outros que aguardavam notícias a constatação da sua presença. Nestes dias difíceis que vivemos na Terra, além dos problemas naturais que já tínhamos, soma-se agora este da vivência desta nossa enfermidade coletiva. Te agradecemos, Senhor, pela bênção da vida. Te agradecemos todas as bênçãos que temos recebido. Embora as lutas, Tu continuas conosco, voltando a presença em nossas vidas, despertando-nos para realidades outras que tínhamos adormecidos. Leva, Senhor Jesus, através das suas inúmeras falanges, das esferas espirituais, daqueles que te servem e amam, o socorro aos necessitados de toda sorte, os que se encontram em ambos os planos da vida. Atende-os, Senhor, dulcificando suas lutas, suas dores, suas aflições. Ampara as mãos amorosas que os tratam, cuidam, alimentam, socorrem, permitindo que também estes, no desempenho das suas tarefas, recebam o lenitivo do teu amparo, confiando nas tuas mãos a proteção e a confiança integral. Atende, Senhor Jesus, inúmeros outros que retornam ao mundo maior, libertando-se do exílio na terra, reencontram a grandiosidade da vida que prossegue, o sorriso e os braços amorosos daqueles que lhes amam, voltando agora a aconchegar novamente ao coração, minimizando, atenuando a saudade de outrora. Inspira, Senhor Jesus, os estudiosos, os cientistas, todos aqueles que se debruçam em encontrar soluções para minimizarmos e ultrapassarmos a dor que vivemos. Permita-nos, Senhor, em te recordando em mais esta Páscoa, sentir que essa celebração da vida
também se processa dentro de nós, num processo íntimo, de dentro para fora, em que te agradecemos, louvamos e pedimos que nos envolva e fortaleça para a vida que prossegue. Assim nos despedimos, Senhor Jesus, rogando-nos que nos ampare, nos ilumine e nos proteja nesta Páscoa, hoje e sempre. Fica conosco, doce amigo Jesus.